Então, tá na hora de organizar esse hospício. Lula, você é um hipócrita, fraco, censurador, covarde. E, além de tudo, você não governa. Se ninguém te falou isso antes, olha eu aqui. Te atualizei. Mas isso não é gratuito. Eu posso provar absolutamente cada adjetivo. Fui processada pelo PT. E esse aqui é um spoiler da minha defesa. O caos começou quando aconteceu a operação no Rio de Janeiro. O déspota, que, por mais que eu odeie o fato, é o presidente da República, ficou calado por mais de uma semana. Simplesmente porque ele sabia que a sua opinião sobre o tema seria impopular e causaria grandes estragos à sua imagem. Enquanto o mundo repercutia o que aconteceu, o presidente da República estava calado, torcendo para a poeira baixar, o que o classifica como um covarde. E ele falou, tá, galera? O que, conforme previsto, piorou muito a sua situação. Mas eu já chego lá. Na sexta-feira, dia 31, o clima estava péssimo, porque saiu uma pesquisa mostrando que a maioria da população apoiava a operação no Rio e que, dentro das comunidades do Rio de Janeiro, a aprovação chegava a mais de 87%. O Planalto ainda tinha que lidar com a irritação no governo Lula após a Polícia Federal admitir que havia sido sim consultada sobre a operação no Rio, desmentindo a versão do governo que eu não sabia de nada. Porque eles nunca sabem de nada. Ah, e é claro, é muito importante anexar acontecimentos às vésperas das operações que contribuíram para todo o caos que o governo Lula se enfiou. Começando com a frase dita pelo Lula que caiu como um hecatombe. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são, vítimas dos usuários também. Mas, antes dessa frase, rolou um negócio que eu não entendo como ninguém ficou escandalizado, como que não virou comoção nacional tão grande quanto a frase traficantes são vítimas dos usuários. Gustavo Petro, guarda esse nome, presidente da Colômbia, que foi até a ONU defender a legalização da farinha, esteve na Amazônia, aqui no Brasil, recentemente, ao lado do Lula, para defender a legalização da farinha. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina também deveria discutir sem temor, sem constrangimento, sem vergonha de discutir, porque é como se nós fôssemos criminosos e estamos agachando a cabeça para uma política feita em Nova York, uma política fracassada. Qual é a demonstração do fracasso? Os gringos agora estão usando o fentanil e morrem aos milhares, e quando era cocaína morriam muito menos, e quando era maconha menos ainda. E quantas pessoas morreu na América Latina, começando pela Colômbia, porque legalizaram a maconha e que agora ela é usada nas ruas, por exemplo. É quase inacreditável. Mas, voltando àquela sexta-feira, naquela manhã, para terminar de cagar na coisa toda, a especialista em segurança pública disse que para desarmar o cara de fuzil era só jogar uma pedra, o que a transformou numa piada digital. O Lindbergh Farias, líder do PT, foi até o STF pedindo o afastamento do Cláudio Castro. E a Globo soltou a mão do governo dizendo que estavam todos batendo cabeça sem saber o que dizer. Porque, galera, a Globo não é boba. Ela deve ter visto as pesquisas, deve ter analisado e falou, cara, isso vai dar ruim. E então, BUM! Gente, vocês não tinham noção de como que estavam as redes sociais e os jornais naquele dia. Diante do silêncio sepulcral do presidente da República, que não conseguia abrir a boca. Nesse momento, eis que entra em campo a milícia do PT, que pode absolutamente tudo. Então, eles começaram a subir uma tag para atacar o PL, tentando direcionar ou abafar tudo que estava rolando contra o governo naquele dia. E a tag era PL, Partido dos Traficantes. A partir de agora, eu vou postar uns prints e quem postou pode ficar tranquilo, pode apagar, porque eu já salvei no archive e eles estarão no processo para que eu possa provar categoricamente o que eu vou dizer agora. Às 5h07 da tarde de sexta-feira, 31 de outubro, o perfil de esquerda Prof. Chico Alexandre comemorava que a frase PL, Partido dos Traficantes, estava em 11º lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. E ele dizia, gente, todo mundo descobrindo que o PL protege os verdadeiros traficantes, bora colocar no topo. Ficou claro isso aqui?
5 da tarde, a esquerda já tinha subido um ataque ao PL, dizendo que o partido era dos traficantes e pedindo para que a frase alcançasse o primeiro lugar nos assuntos do Brasil. Ajuda aí, militância. E aí, sabe aquele perfil Thiago Resiste, que espalha desinformação a rodo, que teve pedido de prisão e um monte de processo que nunca dá em nada? Pois é, esse Thiago. Às 5h31 da tarde, esse cara fez uma postagem dizendo as mesmas coisas, que o PL era o partido dos traficantes e pedindo 100 comentários em sua postagem usando a frase para que ela se espalhasse por toda a internet. Foram várias postagens, muitas usando a mesma imagem que pediam que a internet espalhasse aquela frase. E eu não vou colocar todas aqui porque seria impossível, mas, como eu disse, eu armazenei muitas delas. Enfim, no meio disso, eu entro lá no Twitter e eu vejo a frase nos assuntos mais comentados. Fui rolar meu feed para ver as postagens e vi que a galera da direita estava começando a postar que não. Pera! Partido de traficantes? PT? PT, Partido de Traficantes. E assim, para mim, havia se iniciado mais uma rinha de tags no Twitter. A esquerda posta alguma coisa, a gente vai lá e posta outra respondendo e que o melhor vença. Sim, galera, parece infantil, mas essa é uma das principais dinâmicas do Twitter. A rinha de tags havia começado com milhares de pessoas participando da interação. Foi quando, às 6h14 daquela tarde, eu também quis participar da brincadeira, dando meus 2 centavos na treta, postando PT, Partido dos Traficantes. Afinal, eu não podia aceitar perder aquela disputa, não sem lutar. Eu literalmente troquei uma letra da frase que a esquerda estava usando e subindo no Twitter. E só. Aí beleza, passou o final de semana, que pra eles foi trágico. O Fantástico chamou os caras de bandidos e traficantes, mostrou o apoio massivo da sociedade e a Globo, que normalmente relativiza a tragédia que é o governo e o sustenta através de narrativas positivas, dessa vez foi lá e tapou o traseiro. Eles deixaram claro que no deles não. Dessa vez o Lula ia estar sozinho. Aí chega segunda-feira e a coisa impensável acontece. PT processa cidadãos e parlamentares que chamaram a sigla de Partido dos Traficantes. Oi? O PT pegou o nosso dinheiro para processar pessoas na justiça por conta de uma rinha de Twitter que a própria esquerda começou? Ah, e eu esqueci de contar que a frase que nós usamos venceu a deles. E isso deve ter doído muito porque, oh meu Deus, estão me xingando no Twitter. Fomos processados, eu, Nicolas, Flávio, a Bia, Carol de Tone, Jorge Seife, Jordi, o Gaia e outras pessoas, perfis com poucos seguidores, mas que entraram na rinha da militância política do Twitter. Um crime. Até ali eu já tinha achado um absurdo, porque o PT pegou o dinheiro do contribuinte para tentar intimidar militância política na internet. E enquanto isso acontecia, o déspota resolveu abrir a boca e comentar a operação no Rio de Janeiro para o pânico geral da esquerda. Lula disse que a operação foi uma matança. E não, ele não mencionou os policiais heróis que tombaram em combate. Ou seja, deixou claro de qual lado ele estava nessa situação. E aí, o que já estava ruim piorou bastante, tipo, muito mesmo. A declaração repercutiu em todos os lugares como a nova derrapada do Lula. A Globo, que já havia deixado claro que não compraria esse BO, fez um importante exposed. Uma apuração da nossa Andréa Sadi, que está lá no blog dela no G1, que ela fala justamente como os aliados ali ao redor do presidente Lula ficou preocupado com essa declaração que ele faz, chamando a mega operação no Rio de Janeiro de matança. Aí a Andréa diz que aliados temem desgastes e veem munição para a direita após Lula chamar a operação de matança. E um dos pontos que me chama muito a atenção nessa apuração da Andréa é isso aqui, quando ela fala o seguinte, ó, aqui, ó. Ao blog, aliados de Lula disseram que entendem que o movimento como um aceno ao campo progressista que estava cobrando do presidente posicionamento sobre a ação. E é esse ponto que eu achei muito interessante. Esses aliados avaliam, porém, que a declaração é um movimento arriscado, porque segurança pública é um tema que tradicionalmente é da esquerda, né, que patina mais do que a direita, e diferentemente de outros assuntos, aqui que para mim está o pulo do gato, é um tema que não sai da pauta. A gente sabe que entra eleição, sai eleição, isso aparece e agora está ainda mais latente depois da mega operação no Rio de Janeiro e claro que vai estar em pauta também na eleição do ano que vem. Vocês entenderam, né? Segurança pública é um tema que a esquerda patina, que é predominante da direita. O Lula se queimou demais com suas declarações desastrosas. E não só ele, como de integrantes do governo
e do partido. Os caras sabem que esse assunto volta em 2026. Aliás, eles sabem que esse assunto sequer vai sair da pauta. Então, o que o Lula poderia fazer? Nessa terça-feira, o juiz acatou o pedido do PT para excluir as postagens da rede social em caráter de urgência e determinou que a postagem do Nicolas fosse apagada em 48 horas. Ontem foi a minha vez. O juiz mandou que o Twitter apagasse a minha postagem a pedido do PT e abriu 15 dias para eu poder apresentar a minha defesa. Censura! Mas eu fiquei me perguntando se o juiz tinha conhecimento que foram os militantes deles que começaram a brincadeira. Mas foram maus perdedores e saíram correndo para pedir censura por conta de rinha de tag no Twitter. Como se a justiça desse país não tivesse mais nada para fazer, sabe? Tá super de boa, não tem nada importante acontecendo. Na verdade, isso é uma intimidação explícita. Processa uma galera aí para colocar medo em qualquer outra pessoa que ouse expor esse partido. É contenção de danos com uma mãozinha do judiciário. As declarações do déspota reforçam a imagem ruim da população. E se você não pode fazer o Lula calar a boca, você cala as vozes dissidentes. Calaram a voz do líder da direita para que ele não pudesse organizar a oposição para as eleições do ano que vem. Tá todo mundo tão desesperado para mudar de assunto que agora é plantado na mídia que o Alexandre vai mandar o Bolsonaro para Papuda, numa condenação de golpe que nunca aconteceu, com canos de PVC. Se eles não conseguem te enfrentar, é porque o argumento é inexistente. Eis que entra o judiciário para dar uma força ao fraquíssimo presidente. Democracia, super parecida com a da Venezuela. E aí, quanto mais a coisa andava, mais cabulosa, tipo diálogo cabuloso, ela ficava. No meio de toda essa comoção sobre a operação do Rio de Janeiro, Cláudio Castro enviou um relatório sobre as facções aos Estados Unidos, que mandou conte conosco. Então, o projeto antifacção, que visa tornar o PCC e Comando Vermelho grupos terroristas, ganhou força na sociedade. A maioria da população do Rio apoia enquadrar facções criminosas como grupos terroristas. Mudança na legislação rejeitada por Lula é apoiado por 72% da população. Ficou claro de novo que a população quer essa classificação em cima de facções, mas o Lula, presidente do Brasil, do PT, não quer? Só para deixar mais claro ainda. Nós somos contra, o governo é terminantemente contra, somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. E é interessante como que agora eles nem se dão ao trabalho de ter coerência. Porque o Lula, achando que ia calar a boca do gado, enfiou uma PEC de segurança pública que centraliza as operações como a que ocorreu no Rio de Janeiro no governo federal. Inclusive, essa era a nossa reclamação. Os estados ficariam impedidos de tomarem suas próprias decisões na questão de segurança, em coisas urgentes. Mas agora, sobre o PL antifacção, o Lindbergh Farias aparece para dizer isso aqui. Segundo, eles vão inviabilizar qualquer tipo de investigação contra a organização criminosa. Porque quando você tem terrorismo, é necessário entrar a União, a Polícia Federal. Então imagine, tudo que é caso estadual envolvendo o tráfico de drogas está federalizado. Isso não vai funcionar. Cara, para a PEC da segurança é bom centralizar na União. Mas na lei antifacção não. Vai ser péssimo. Os caras nem sabem mais o que estão falando. E, na verdade, o PL antifacção vai simplesmente bloquear as operações financeiras das facções, inclusive no exterior. Vai permitir mecanismos de investigação que hoje não são permitidos por não se tratarem de grupos terroristas. Seria um cerco se fechando, que a população quer, mas o Lula não. E porque, aparentemente, o dinheiro do trabalhador é para bancar o PT judicializando contra a vontade popular, o PT, partido, também acionou o STF contra o Cláudio Castro, pedindo a abertura de inquérito por crimes de atentado contra a soberania nacional e espionagem. Porque vocês lembram? O Cláudio Castro mandou aquele relatório de facções para os Estados Unidos. Que criminoso! O PT também está processando parlamentares da CPMI e do INSS que associaram o PT e o Lula aos desvios do INSS. E vale lembrar, o sindicato do irmão do Lula está na mira da investigação. Mas para o PT é ilação, tentativa de desmoralizar o partido. Ontem, a Câmara se juntou para derrubar a resolução do Conanda,
que estava regulamentando o direito de adolescentes a tirarem bebês das barrigas em qualquer etapa da gestação, inclusive sem a presença dos responsáveis legais. Adolescentes no Brasil podem votar, podem abortar, mas não podem responder por seus crimes. Um país interessante o nosso. 15 anos, claro que você tem maturidade total para bancar os efeitos físicos e psicológicos de um aborto sem que a mamãe e o papai estejam lá para te auxiliar. 15 anos, tadinho, matou papai e mamãe, mas ele não tinha maturidade para saber o que estava fazendo. Mas tá, quando a votação para a derrubada dessa sandice acontecia, olha o que disse uma parlamentar da esquerda. Vê se isso aqui realmente não é hospício. É o direito das mulheres sobre o seu corpo. E quando tem deputados aqui dentro dessa casa, falando muitas mentiras, é necessário que nós possamos colocar aqui em pauta que esses mesmos deputados que são do PL, que são da direita, eles querem sim que essas crianças tenham filhos para poder aumentar a máfia dos órgãos a qual eles pertencem, que é deixar as crianças nascerem para que eles roubem os órgãos dessas crianças para traficar órgão no nosso país. Então é preciso dizer isso claramente aqui dentro, porque o PL e muitos deputados estão envolvidos com O PL é contra o aborto para que mais bebês nasçam e assim os deputados do PL possam roubar os órgãos desses bebês? Foi o que ela afirmou. Num outro momento, uma outra votação acontecia, agora para a proteção da propriedade privada, que você tenha direito a ser dono daquela terra que você adquiriu. Aí vem o PT sendo contra, dizendo essa loucura aqui. Quero dizer aqui o seguinte, para o colega parlamentar aí do Novo, seria bom ele fazer uma experiência e lá levar a propriedade dele lá em Marte, não viver em sociedade. Cuidar da propriedade dele, e aí ele vai crescer, ele vai se desenvolver lá, sem ter compromisso de relações sociais com a sociedade. É essa a propriedade. Parece que é isso, parece uma maluquice, entendeu? Vive em sociedade. Por isso que aqui o conceito da função social da propriedade é porque todo mundo tem que ter responsabilidade, vive em comunidade, vive em sociedade. Tá? Não aprenderam isso na família? Que família que vocês defendem? Né? Não sabe viver em comunidade, não sabe se relacionar, por isso que querem aprovar lei aqui para facilitar o crime. Quer ter propriedade privada? Vá ter lá em Marte, vai desenvolver lá em Marte. Você não tem família, não? Bicho. O Alexandre de Moraes quase recebeu a advogada do Comando Vermelho para uma reunião e cancelou após a repercussão mega negativa das matérias que contaram o fato. Aliás, Alexandre também está tomando conta da segurança pública, já que o Lula não pode abrir a boca sem causar um estrago, porque ele é um líder fraco. O ministro da STF, então, determina a abertura de inquérito para investigar o crime organizado. Sem objeto definido, sem pessoas definidas, é o novo normal. Pois é, o Xande vai conduzir as coisas agora, não o déspota que não governa. Foi aberta uma CPI no Senado para investigar o crime organizado e os senadores do PT não assinaram o requerimento para a abertura da investigação. Mas ficaram com a presidência da CPI, que eles nem queriam que fosse aberta. E aí, enquanto tudo isso acontece, o Lula decide ir até a Colômbia, do Petro, que quer legalizar a farinha, para demonstrar solidariedade à Venezuela do ditador Maduro. E a processada sou eu? Então eu provei o porquê do fraco, do censurador, pseudo-governante, covarde, mas ficou faltando o hipócrita, né? COP30, evento que está consumindo bilhões dos cofres públicos para defender o clima. Afinal... Salve a Amazônia! Salve a Amazônia! Aí vem o Lula e decide ficar num barco de luxo que queima 135 litros de diesel por hora. Em um dia são 3.240 litros de diesel queimados para que o déspota salve o clima enquanto a esbanja dança no deck ao lado da irmã da Marielle, enquanto o PT gasta o nosso dinheiro para censurar opositores políticos. Hipócrita. Isso porque ainda nem é período eleitoral, galera. Mas é tudo para salvar a democracia. Bem esfregada na cara de todo mundo. PT,
censurar e taxar. Gostoso demais. Ah, e a Selic está mantida a 15%. Deu até saudade da Dilma. Que fase. Mas, já que você ficou até aqui, me dá só mais 40 segundos da sua atenção. Alexandre, o homem-lei, o senhor democracia, está recuando ou avançando? Já podemos pegar o estoque de fandangos? Tem muita coisa acontecendo, mas o melhor é que você pode aproveitar o desconto de 4 meses de graça com a Black November da família Te Atualizei. Juntos podemos organizar toda essa bagunça aqui de Brazuela. Só que não dá pra fazer isso sozinho, né? Então, toque no botão aqui embaixo e vamos nessa, porque desistir nunca foi uma opção. Ficou claro? Clica aqui então. Tô te esperando. Bom, é meio que autoexplicativo. Assinando a família Te Atualizei, você leva conteúdos exclusivos e uma comunidade que funciona como uma rede social, onde você pode trocar ideia em tempo real com uma galera que deve tá puta da cara, igual a gente. Além disso, financia o meu trabalho e a minha defesa, que não custa barato, contra uma democracia totalitária que atua com assédio judicial em cima dos dissidentes como forma de impor medo e calar a nossa boca. E eu sei que eles não vão parar. Mas a gente também não. Então, mais uma vez, a sua ajuda faz toda a diferença por aqui. Pode acreditar. A assinatura custa 10 bonoros por mês. E na Black November, assinando o anual, você ganha um desconto de 4 meses. Já assinando o vitalício, você leva uma bandeira patriota para você colocar no carro, na janela e mostrar para o seu amigo isentão que essa culpa você não carrega. Se você quiser e puder, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. Já que foi o PT que começou, você não acha que o PL deveria revidar? Não acha? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!